Para entender Malaquias, precisamos olhar para trás. 70 anos. Esse foi o tempo que o povo de Israel passou nas margens dos rios da Babilônia, chorando de saudades de Sião. Quando o decreto de Ciro finalmente permitiu o retorno, o entusiasmo era eletrizante. Eles voltaram com canções, acreditando que o reino de Deus se estabeleceria imediatamente em glória. Mas a realidade foi um golpe duro. Jerusalém era um cemitério de pedras. O templo, uma sombra do que foi o de Salomão. As colheitas falhavam, os inimigos vizinhos pressionavam, e a pobreza se tornou a nova vizinha. O entusiasmo deu lugar ao cinismo. É aqui que entra Malaquias. O nome dele significa meu mensageiro. Mas ele era mais que isso. Ele era o espelho que Deus colocou diante de um povo que tinha o coração endurecido pela frustração. Eles não odiavam a Deus, eles eram apenas indiferentes. E a indiferença é muitas vezes mais perigosa que o ódio. Eles perguntavam: onde está o Deus que nossos pais serviam? Por que ele nos abandonou neste deserto de pedras? O pecado de Israel começou no lugar onde deveria estar a santidade, o altar. Os sacerdotes, que deveriam ser os guardiões da reverência, tornaram-se funcionários públicos entediados. Fazendeiro diz: este aqui, ele não vai sobreviver ao inverno mesmo. Serve para o sacrifício? Sacerdote, sem olhar, diz: serve. Coloque ali com os outros. Deus não vai notar a diferença, contanto que o sangue corra no altar. Malaquias diz: vocês trazem o cego, o coxo e o doente e dizem: isso não é mal? Tentem oferecer isso ao governador da Pérsia. Acham que ele os receberia com um sorriso? Acham que ele aceitaria o resto do seu rebanho como um tributo de honra? O silêncio que se seguiu foi pesado. Malaquias estava expondo a hipocrisia de uma religião de fachada. Eles queriam as bênçãos de Deus, mas ofereciam a ele o que jogariam no lixo. Malaquias lança uma pergunta que ecoa até hoje. Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? A corrupção do altar transbordou para as ruas. Quando você para de respeitar a Deus, você para de respeitar o seu próximo. Malaquias caminha pelo mercado e vê a injustiça social correndo como esgoto a céu aberto. Ele vê homens abandonando as esposas com quem casaram na juventude, aquelas que sofreram com eles no exílio, para se casarem com mulheres estrangeiras, filhas de mercadores ricos que adoravam deuses pagãos. Era uma traição espiritual e emocional. Malaquias diz: não temos todos nós um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Narrador: Deus se apresenta em Malaquias como o defensor dos oprimidos. Ele diz que será uma testemunha veloz contra os que exploram o trabalhador, contra os que negam o direito ao estrangeiro e contra os que não temem o Senhor. A mensagem é clara: sua adoração no domingo ou no sábado para eles é inválida se sua balança no mercado é falsa e se sua palavra em casa não tem valor. Homem do povo, por que a terra não produz, profeta? Onde estão as chuvas que nos prometeram? Deus se esqueceu de nós. Malaquias diz: Deus não se esqueceu. Vocês é que se trancaram por dentro. Roubará o homem a Deus? Todavia vocês me roubam. Narrador: o povo chocado pergunta: em que te roubamos? A resposta foi direta: nos dízimos e nas ofertas. Para muitos hoje, isso parece apenas um discurso sobre dinheiro. Mas para Malaquias, era sobre soberania. Ao reter o dízimo, o povo estava dizendo: eu sou o dono do meu sustento. Eu não confio que Deus proverá se eu entregar a parte dele. Malaquias diz:
Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, e façam uma prova de mim. Vejam se eu não abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para a recolherem. Narrador. Era um convite ao relacionamento. Deus estava pedindo que eles soltassem as moedas para que pudessem segurar as mãos dele. Narrador. Malaquias estava prestes a fechar a porta. Ele seria o último profeta a escrever por 4 séculos. Ele sabia que o povo não mudaria de um dia para o outro. Então ele deixou uma visão que sustentaria os fiéis durante as trevas que viriam. Malaquias diz: Pois eis que vem o dia, ardendo como forno. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. Narrador. Ele fala de um refinador, alguém que viria para limpar a prata no fogo, não para destruir, mas para purificar. Ele anuncia que antes desse grande dia, Deus enviaria o profeta Elias. Essa profecia ficou suspensa no ar por 400 anos. Pais contaram para filhos, que contaram para netos. Malaquias disse que Elias voltará. Malaquias disse que o sol vai nascer. O Antigo Testamento termina não com um ponto final, mas com uma reticências, uma espera por alguém que converteria o coração dos pais aos filhos. Narrador. O silêncio que se seguiu a Malaquias foi absoluto. Nenhuma visão, nenhum assim diz o Senhor, por gerações. Até que, um dia, nas margens do rio Jordão, um homem vestido de pelos de camelo, com o espírito de Elias, gritou: Preparem o caminho. Malaquias cumpriu sua missão. Ele foi o mensageiro que preparou o mundo para o Messias. E sua voz, embora antiga, continua a nos perguntar hoje: onde está a sua reverência? Onde está o seu coração?